Olá, seja bem-vindo ao Viana Cidade de Desporto. Hoje temos um novo convidado, Rui Pedro Silva, recentemente reeleito presidente do Sport Clube Vianense no último dia 24 de maio. Boa noite, Rui Pedro. Antes de mais, obrigado por estar aqui no Viana Cidade de Desporto. O Rui Pedro já está na liderança do Sport Clube Vianense desde 2015, digamos que herdou um clube centenário com alguns problemas profundos, quer a nível financeiro, quer também numa crise de identidade, de reputação, digamos assim. Vamos poder falar ao longo desta conversa de um pouco do trajeto que já tem feito e que vai continuar a fazer, mas antes de tocarmos em alguns desses assuntos, gostaria de lhe perguntar qual foi a razão que o levou aqui a voltar a chegar-se à frente e apresentar uma nova lista para continuar aqui a liderar os destinos do clube. Bom, antes de mais, uma boa noite para si, Bruno, uma boa noite também para todo o auditório da Rádio Gesso, uma saudação muito especial para os sócios, adeptos e simpatizantes do Sport Clube Vianense, e dizer que é sempre um momento de satisfação e de alegria de qualquer elemento da estrutura do Sport Clube Vianense ter a oportunidade de estar aos microfones e agora também à imagem da Rádio Gesso, atendendo à parceria de há longos anos que existe entre o clube e a rádio. Relativamente à questão que me coloca, a motivação, a razão principal para esta recandidatura vem sobretudo de uma motivação grande que continua a existir para dar a melhor colaboração possível ao Sport Clube Vianense, de continuarem a existir projetos e de continuarem, sobretudo, a existir sonhos, porque é sempre atrás do sonho que nós vamos. Para além disso, posso referir mais dois motivos. Desde logo o facto de o último mandato ter ficado bastante aquém daquilo que nós ambicionávamos quando o iniciamos, e que resulta principalmente de ter havido um conjunto substancial de alterações na vida pessoal de colegas da direção que os impediram de dar o contributo que eles ambicionavam, o contributo que eles desejavam, e o contributo que eles perspectivavam também no início. E isto acabou por condicionar o funcionamento da direção como um todo e a capacidade, mais incapacidade do que capacidade, de concretizarmos alguns dos objetivos que tínhamos para o último mandato. Por outro lado, também, em determinado momento, houve algumas movimentações, não sei se muitas, se poucas, mas algumas movimentações de um conjunto de associados do clube no sentido de apresentarem uma candidatura neste processo eleitoral. Pelas informações que nos iam chegando, entendemos nós que as motivações não eram aquelas que nos pareciam acima e que nos parecem acima de tudo as mais saudáveis para o futuro do Sport Clube Vianense, e portanto entendemos que tínhamos a obrigação de nos apresentarmos também ao processo eleitoral e de dar ao processo eleitoral aquela feição que nós consideramos mais relevante. É o processo eleitoral como um momento privilegiado de esclarecimento dos associados e também de reflexão sobre aquilo que é o momento atual, neste caso concreto do Sport Clube Vianense. Infelizmente para o Sport Clube Vianense e eventualmente também para os esclarecimentos associados, essa outra candidatura acabou por não se concretizar e, portanto, apesar de nós continuarmos a tentar passar as nossas ideias e as nossas leituras da melhor forma possível e de, principalmente em Assembleia Geral, de darmos a possibilidade aos nossos associados de colocarem todas as questões que assim o entenderem e de os tentarmos esclarecer da melhor forma possível, entendemos que o clube ganharia se realmente tivesse havido mais do que uma candidatura. Isso não foi possível, foi uma questão que nos ultrapassou. Tentamos fazer o nosso melhor e agora temos mais um desafio pela frente, que é, nos próximos 3 anos, tentarmos esclarecer ainda mais os associados sobre algumas questões que nós achamos que ainda não estão suficientemente esclarecidas. E, portanto, em resumo, motivação, projeto, sonho, tentar acertar as contas com aquilo que não foi feito da melhor forma no último mandato e também tentar dar o contributo para que no processo eleitoral fosse feito um esclarecimento muito alargado daquilo que são as questões para os associados mais importantes neste momento.
A verdade é que, não tendo surgido então essa outra ou outras listas, não houve tanto esse debate e também por isso vamos hoje tocar aqui em alguns pontos do programa apresentado pela candidatura do Rui Pedro, sobre o lema Renascer de um clube para uma região, uma lista encabeçada pelo Rui Pedro, mas que sofreu aqui algumas alterações. O Rui Pedro mencionou aqui a questão das disponibilidades, alguns problemas pessoais que obrigou aqui a algumas trocas, e acredito que seja essa a principal causa das alterações. O programa de ação apresentado alicerça-se aqui em três áreas, digamos assim. O primeiro logo, apelidado nomeado de Mais Vianense, em que é realçada a necessidade de haver uma proximidade, uma aproximação à comunidade, também para fomentar aqui o gosto pelo clube, esta aproximação que depois também se pode refletir a nível de sócios, a nível de parceiros e patrocinadores. Sim, exatamente. O Bruno colocou, na minha opinião, muitíssimo bem a questão. Porque eu, ao longo destes 9 anos, tentei passar esta ideia. Eu acho que, e a leitura que eu fazia em 2015 e que mantenho hoje, é que efetivamente o problema maior do Vianense em 2015 não era a dimensão financeira. A dimensão financeira era a mais visível. Eu acho que o problema mais grave do Vianense tinha a ver precisamente com essa questão da imagem pública. Realmente o clube estava com uma imagem bastante degradada e com dificuldade em comunicar para fora, mas também em comunicar para dentro, e entrou num processo de erosão aos mais variados níveis que teve, o resultado que quase todos conhecem em 2015. E, portanto, aliás, isto foi uma mensagem que eu tentei passar de uma forma bastante assertiva de 2015, foi que o Sport Clube Vianense nunca conseguiria sair da situação em que se encontrava se não fosse capaz de ir buscar os apoios para fora do que era o contexto do Sport Clube Vianense. E, portanto, nesse sentido, nós tínhamos que alterar substancialmente a nossa imagem pública e trazer para junto de nós mais pessoas, mais crianças, mais jovens, mais empresas, mais parceiros das mais variadas áreas. Portanto, temos vindo a desenvolver esse trabalho com avanços e recuos, acho que com mais avanços do que com recuos, ainda aquém daquilo que nós precisamos e desejamos, até porque há diferentes variáveis que influenciam estes processos, nomeadamente uma coisa que às vezes não se percebe, que é o rendimento desportivo. Há sempre maior facilidade em trazer mais gente para próximo do clube e para dentro do clube quando há resultados desportivos e quando há projeção daquilo que é a imagem do clube, e, portanto, não, infelizmente, esta época que está a terminar, mas a anterior foi muito importante nesse aspecto, com a promoção da equipa principal à Liga 3 e toda a visibilidade que isso teve, e com um momento marcante para a história do clube, que foi a presença na final do Campeonato de Portugal no Estádio do Jamor. E, portanto, não é só o resultado desportivo, mas é também o resultado desportivo. E, portanto, esta é uma questão central, e se antes eu dizia que o principal problema era esse, essa tem que ser a nossa principal preocupação e tem que ser o nosso principal objetivo, que é no sentido de aumentar aquilo que muitas vezes se diz, não sei se bem ou mal, denomina como a família vianense. Ou seja, nós temos que ter mais gente. E essa gente depois vai ter também mais massa crítica e levará a que, por exemplo, nos processos eleitorais haja mais participação e mais alternativas. E, sobretudo, temos que semear por baixo. E o semear por baixo é captarmos mais crianças para a prática desportiva, não só no interesse do clube, mas, sobretudo, no interesse daquilo que é uma formação integral e que são também questões de saúde. Viana do Castelo é um município, cidade saudável, e, portanto, a prática desportiva é fundamental nesse aspecto. E nós temos a obrigação de dar esse contributo, porque também é uma das formas de justificarmos o financiamento que as entidades públicas fazem da atividade do Sport Clube Vianense. E, portanto, a ideia é, sobretudo, nós começarmos por baixo, trazermos mais gente para a prática desportiva. Ao trazermos mais gente para a prática desportiva, com eles virão outros, com esse serviço que nós prestamos, porque serão os pais, serão os familiares, serão os vizinhos, serão os amigos, serão as parcerias.
E nós temos nessa área das parcerias um trabalho que eu considero muito importante que temos desenvolvido nos últimos anos, que é a possibilidade que temos dado a crianças institucionalizadas em instituições da área social, da nossa cidade e do nosso concelho, de terem prática desportiva gratuita, e esse é um trabalho que nós fazemos com grande prazer e cumprindo também aquilo que é a nossa obrigação enquanto instituição da área social. E depois, ao termos maior oferta, ao termos mais praticantes, ao termos mais secções, teremos mais visibilidade. E ao termos mais visibilidade, será muito mais fácil nós trazermos patrocinadores, porque terão dessa forma o retorno do investimento que estão a fazer na projeção das suas marcas, na projeção dos seus serviços. E, portanto, é esta a nossa ideia, é este o nosso objetivo, é este o nosso projeto, que nós agora vamos tentar, durante estes 3 anos, concretizar, também com uma reorganização em termos de direção, trabalhando mais por áreas de gestão e com responsáveis de áreas de gestão com objetivos e projetos muito concretos, e que nós estamos motivados para fazer um bom trabalho e, naturalmente, com a ambição, acima de tudo, de o conseguirmos concretizar. E, portanto, o mais vianenses, ao fim e ao cabo, é isto, é trazermos mais gente para dentro da família do vianense, plantando sobretudo em baixo, porque é aí que nós entendemos que está a base de tudo, e depois por arrastamento surgirão os diferentes intervenientes neste processo, que são fundamentais para que os clubes e associações esportivas consigam desenvolver o seu trabalho. Outra questão aqui, entrando também num dos outros pontos aqui no programa de ação, é a questão da diversidade da oferta para também atrair essa quantidade de pessoas e também, de certa forma, tornar o clube mais atrativo nesse aspecto. Nos últimos anos já houve aqui um trabalho nesse aspecto, sendo o Vianense também um clube conhecido por ser eclético e que também teve problemas nesse aspecto, perdeu algumas modalidades, e é um trabalho de retoma que sei que também é uma das prioridades aqui do Rui Pedro e da sua equipa. Estas últimas modalidades, nomeadamente o bilhar, automobilismo com o Renato Pita e também o ténis de mesa, que são as mais recentes, que balanço é que se pode fazer nesse investimento, nessa aposta, e também que outras modalidades podem estar para surgir? Sim. O balanço é positivo. O balanço é positivo. Houve diferentes impactos da criação das modalidades. Ou seja, o ténis de mesa, podemos referir sobretudo o contributo do vianense para que o ténis de mesa em termos distritais tenha crescido muito e que hoje consiga ter quadros competitivos regulares, em que nós achamos, e não estamos de forma alguma a ser presunçosos, que é a presença do Sport Clube Vianense na prática de qualquer modalidade desportiva é um aliciante no sentido de trazer mais clubes e mais praticantes para a modalidade. E nós achamos que foi isso muito que aconteceu, e aliás foi enunciado pelos próprios dirigentes da Associação de Ténis de Mesa de Viana do Castelo, no sentido de nos motivarem para criarmos uma secção para que houvesse o impacto na modalidade, na prática da modalidade a nível distrital. E, infelizmente, o ténis de mesa estava um pouco confinado ali à zona de Barroselas. A partir de um determinado momento, Cerveira também apareceu. Com o surgimento do Vianense aparece também o Miadela. E, portanto, hoje o ténis de mesa consegue ter quadros competitivos regulares muito importante, não só no escalão sénior, mas na área da formação também. E, portanto, em relação ao ténis de mesa, podemos referir a outras coisas, mas esta penso que é mais significativa. Em relação ao bilhar, nós contratamos 2 campeões, não é? Duas referências da prática da modalidade. E, portanto, conseguimos que, desta forma, que o Vianense voltasse a ter títulos nacionais e ter campeões nacionais e vencedores da Taça Portugal, e, sobretudo, ao nível do rendimento desportivo, foi o facto e o impacto mais forte da criação da secção de bilhar. O automobilismo tem outra dimensão. O que é que isto permitiu? Permitiu que o emblema do Vianense ande pelas estradas de terra batida e de asfalto da Madeira, porque o Renato Pita participa no Campeonato de Rallies da Madeira, mas além disso, e uma coisa muito importante, o Renato Pita tem uma escola que percorre o país fazendo formação na área da segurança rodoviária e, portanto, desta forma leva o emblema do Vianense
a todos os cantos do nosso território e, mais do que isso, ligado àquilo que eu há pouco enunciava, que é o nosso principal objetivo, que é a área da formação. E, portanto, em relação à criação dessas 3 modalidades, os impactos mais importantes foram estes. Nós não conseguimos, principalmente no bilhar, avançar com algo muito importante e que inclusive seria referência a nível europeu, que era a criação de uma escola de bilhar e que é objetivo central para esta época 24-25 e é nesse sentido que estamos a trabalhar já. No ténis de mesa temos um crescimento exponencial do número de praticantes na área da formação e em relação ao automobilismo, sobretudo em função daquilo que são os custos da prática dessa modalidade, nós estamos aqui a trabalhar uma forma de podermos lançar as bases para uma escola de pilotos. Temos que ver como é que isto, sobretudo em termos de financiamento, poderá funcionar, mas estamos a trabalhar afincadamente nisso com o Renato Pinto. Em relação à segunda parte da questão que me colocou, novas modalidades, nós temos um protocolo que ainda não está assinado, mas que está celebrado com a Federação de Handball de Portugal. Portanto, a Federação de Handball de Portugal, mais uma vez, abordou o Sport Clube Vianense no sentido de nós lançarmos a prática do handball na cidade de Viana do Castelo, porque a Associação Desportiva Afense, que é uma associação com a qual eu já colaborei e que tem uma parte muito importante naquilo que é o meu currículo desportivo e por quem eu tenho uma grande afeição, tem feito um trabalho extraordinário na prática do handball, mas a ideia da Federação de Handball de Portugal é que será importante recuperar a prática do handball na cidade de Viana do Castelo e aliando isto ao facto de ser o Sport Clube Vianense a lançar a modalidade, por aquilo que referi há pouco, teria mais condições para consolidar a prática da modalidade. Nós ainda temos aqui um fator muito positivo, é conseguirmos recrutar para o nosso quadro técnico um treinador com um perfil invejável e que fez um trabalho extraordinário num clube da Associação de Handball do Porto em termos de formação de atletas e, portanto, estamos muito esperançados também em conseguir consolidar o projeto de handball. Há aqui mais 2 áreas, que são áreas, como agora se costuma dizer, um bocadinho fora da caixa, que nós também estamos a tentar agarrar. Uma que são os eSports, a prática de novos desportos. Exatamente, jogos em computador, eletrónicos e tal, que inclusive estão enquadrados na Federação Portuguesa de Futebol. Nós tivemos 2 ou 3 abordagens no sentido do Vianense criar uma secção dessa modalidade e parece-nos muito interessante, até no sentido de conseguirmos agarrar mais alguns jovens para o universo do Sport Clube Vianense. E, por outro lado, há uma área que nós também queríamos e já queremos investir há algum tempo e que esperamos que seja neste mandato que o consigamos fazer, que é a criação de uma secção para a prática desportiva podemos chamar de desporto adaptado, podemos chamar de populações especiais, seja em termos de escalão etário mais avançado, seja indivíduos que têm algumas limitações em termos físicos ou intelectuais, que possam também entrar e ter enquadramento em termos de prática desportiva no Sport Clube Vianense. Para além disso, nós temos tido várias abordagens de várias modalidades e, portanto, que nós vamos avaliando, porque há aqui algumas questões para nós são centrais. Desde logo que a modalidade seja autossustentável, não só em termos financeiros, mas também em termos de recursos humanos, porque hoje, mesmo para a dimensão do Vianense, uma direção bastante alargada, até demasiado alargada, que é a direção do Vianense, não consegue dar resposta àquilo que é a atividade regular e, portanto, temos que ter bolsas de voluntários, temos que ter colaboradores, temos que ter uma estrutura diferente para suportarmos isto. Portanto, esta questão dos recursos humanos é também muito importante. E depois um foco, e vou-me repetir mais uma vez, um foco muito grande na área da formação. E, portanto, quando nós temos tido algumas abordagens que nos vêm falar só na vertente da competição e no escalão sénior, nós colocamos sempre a questão, porque achamos que eles não são antagónicos, a formação e a competição não são antagónicos, são complementares, mas tem que obrigatoriamente haver formação. E, portanto, se houver formação, nós equacionamos o projeto. Se nos disserem não, o nosso projeto é só da competição, nós então não estamos interessados, sem colocar em causa a legitimidade de quem faz esse tipo de proposta. Portanto, a ideia é consolidar aquilo que temos. Ainda não falámos de futebol, mas com certeza que iremos falar de futebol também, é consolidar o que temos, é reforçarmos a vertente da competição a vertente da formação e tentarmos chegar aqui a 2 públicos-alvo um pouco diferentes daquilo que temos neste momento. Vamos ver se somos capazes. Estamos
motivados e convictos de que o vamos conseguir fazer. É um desafio grande, porque é algo de diferente, são áreas que nós não dominamos e, portanto, temos que trazer também gente habilitada para nos ajudar a concretizar estes projetos, mas vai por aí aquilo em relação à questão da oferta, não é só naquilo que é mais tradicional, mas é chegarmos também a públicos diferenciados. E neste ponto, lá está, para que se consiga criar mais, é preciso também garantir que esse mais não seja só criar por criar e que haja as condições necessárias para o desenvolvimento das modalidades que já existem e também as novas que possam surgir. E nesse aspecto, falando do proporcionar boas condições, há aqui duas infraestruturas ligadas ao clube que estão também mencionadas e que são uma das prioridades também definidas, uma relacionada com o estádio, o Dr. José de Matos, que ao longo desta época também teve ali um período em que sofreu uma boa remodelação, exatamente, que até condicionou o uso por parte sobretudo das equipas de futebol, quer da formação, quer também a equipa principal, que teve de andar a pedir campos emprestados até fora do distrito. E também, para além do estádio, há ainda a questão da sede, que também precisa aqui de uma adequação, uma requalificação também. Que trabalhos é que ainda há por fazer, sendo que, como mencionei, o estádio já sofreu aqui algumas alterações, mas que ainda o clube ainda quer fazer algo mais para tornar ainda mais próprio, mais qualificado para as equipas. O que é que trabalha aqui nestas duas infraestruturas? Em relação à sede, eu começo pela sede porque será mais fácil de enunciar a ideia. Nós hoje temos alojadas na sede duas secções, a secção de ténis de mesa e a secção de bilhar. E, portanto, a secção de bilhar, há ali algumas questões técnicas de pormenor, porque as questões prioritárias, sobretudo em termos de iluminação, estão asseguradas, mas há ali alguma beneficiação de pormenor a ser feita na secção de bilhar para que os nossos atletas tenham as melhores condições, se bem que eles próprios reconhecem hoje que ao longo da sua carreira, e como o Bruno sabe, os atletas que estamos a falar, o Henrique e a Vânia, são atletas com uma carreira muito longa, e eles dizem que nunca tiveram tão boas condições para treinar como aquelas que têm hoje. Não é? Portanto, tenho uma sala devidamente preparada, tenho condições para treinar todos os dias, de várias horas, e portanto há boas condições para eles trabalharem neste momento. Em relação ao ténis de mesa, nós, e decorrente daquilo que eu dizia há pouco, do crescimento exponencial que tivemos no número de praticantes, sobretudo na área da formação, temos hoje segmentada a secção, ou seja, temos a equipa sénior, o escalão sénior, que faz competição no campeonato distrital, a treinar na sede, e temos a área da formação a utilizar uma instalação desportiva municipal, porque o número de atletas obriga a que nós tenhamos já várias mesas em atividade em simultâneo e, portanto, tivemos que procurar outro espaço. E, portanto, relativamente ao espaço que é utilizado pelo ténis de mesa, há ali algumas alterações de monta que terão que ser feitas, não só ao nível da iluminação, como do próprio piso, como também da área útil para a prática, que terão que ser feitas. No entanto, isto terá que ser um enquadramento de uma ideia que nós temos relativamente àquele edifício, que, como sabem, não é um edifício propriedade do Sport Clube Vianense, é um edifício municipal, e, portanto, que obrigará a que haja aqui o assentimento por parte de quem tem a responsabilidade de gerir a Câmara Municipal, e que será algo que nós muito em breve iremos apresentar. Mas, de qualquer maneira, no imediato, sobretudo em relação a ténis de mesa e ao bilhar, é aquilo que eu referi. Em relação ao estádio, eu poderia dizer que a questão do estádio é o sonho atrás do qual eu corro há 9 anos. O Vianense precisa obrigatoriamente de resolver rapidamente aquela questão do estádio, e a solução não passa por aquilo que o Bruno enunciou e que as pessoas acham que é fazer intervenções e beneficiações um pouco a retalho, como têm vindo a ser feitas durante muitos anos, e estas últimas foram feitas por imposição da Federação, porque o clube entende que não se justifica a estar a fazer mais intervenções naquele estádio. E, portanto, dito de uma forma simples, aquilo tem que ser refuncionalizado, requalificado, o que entendam. Nós apresentamos em tempo útil um projeto para a requalificação daquele espaço, em que ele é transformado numa academia de formação,
do melhor, a ser concretizado do melhor que existiria a nível nacional. Entretanto, e decorrente da criação da Sport Clube Vianense Futebol SAD, foi apresentado um outro projeto e, portanto, veio atrasar aqui um bocadinho a sequência que nós tínhamos para o desenvolvimento desta ação. Neste momento, entendemos que as coisas estão mais alinhadas entre o clube e a Vianense Futebol SAD e, portanto, é também uma das questões centrais, que é e isto depois terá que ser, e é fundamental, e é este o compromisso que eu tenho com o Sr. Presidente da Câmara, que é: nenhuma decisão será tomada sem nós nos sentarmos à mesa com a Câmara Municipal e analisarmos isto em função daquilo que são os interesses em termos do próprio desenvolvimento do território e da localização dos equipamentos, neste caso da área desportiva, na cidade e no concelho, e naquilo que é o grande projeto da Câmara Municipal em termos de equipamentos desportivos, que é o corredor desportivo o corredor verde, que fica entre o Praça Viana e o Estádio Manuela Machado. E, portanto, esta questão do estádio é central. Nós, neste momento, e como o Bruno disse muito bem, nós conseguimos fazer uma intervenção que era urgente e extremamente necessária, nomeadamente a substituição do relvado sintético do campo número 2 e da substituição da iluminação também do campo número 2. Portanto, a nossa área de formação hoje tem umas condições que infelizmente não teve nos últimos anos e que felizmente passou a ter. Em relação ao relvado natural, para aquilo que sejam os jogos diurnos também, o nosso relvado tem muito boas condições, mas depois no que falamos em termos de instalações para os praticantes dos balneários, bancadas, para os espectadores, realmente o que temos é bastante precário e, portanto, há necessidade de fazer um investimento a sério, devidamente ponderado, devidamente analisado e enquadrado num contexto em que houve um investimento substancial da Câmara Municipal em equipamentos esportivos das mais variadas áreas, não é? Desde logo naquilo que são os equipamentos na área dos esportes náuticos, mas também muito recentemente no Praça Viana, que foi cedido a título de comunidade para a Escola Desportiva de Viana. E, portanto, nós entendemos que vai sendo tempo, e a própria Câmara Municipal reconhece isso, de olhar para a situação muito concreta do Sport Clube Vianense e para a situação do futebol na área urbana e citadina, no sentido de criar as melhores condições, porque aquilo que são os clubes que ficam no concelho mais afastados de Viana do Castelo, todos eles estão com muito boas condições, infelizmente, com muito boas condições. A Câmara fez um trabalho muito importante e muito bem feito nesse sentido. Os desportos náuticos estão com excelentes condições também. Desportos de pavilhão também muito bem. Aquilo que é o atletismo tem também hoje capacidade de fazer um bom trabalho, tem vindo a ser feito um investimento naquilo que são os desportos de ar livre e, portanto, penso que é o momento de olhar para o futebol, dentro do perímetro urbano e de olhar para o Sport Clube Vianense, quer se queira, quer não, anda cá há 126 anos e, portanto, vai sendo o momento também de resolver isto, que nós sabemos que é um investimento certo montante elevado, não tanto como alguns que foram feitos recentemente, mas que é necessário e é urgente e, portanto, nós vamos ter que fazer uma discussão internamente e vamos promovê-la rapidamente, no sentido de tomar uma posição, e dito de uma forma direta e frontal, passa muito por aquilo que é o destino do Complexo Desportivo do Estádio Dr. José de Matos, não é? E é essa decisão que tem que ser tomada, que é aquela área, aquele equipamento vai ter que destino, que objetivo, porque depois, a partir daí, é que terá a ser feito, completado o resto, porque estamos aqui a falar daquilo que é a vertente da competição, e hoje a Federação Portuguesa de Futebol tem determinações muito rigorosas relativamente àquilo que são os espaços para os jogos, desde logo da Liga 3, mas também das ligas profissionais, e a referência do Vianense tem que ser essa, e depois para aquilo que é a área da formação, e portanto a ideia é, no mais curto espaço de tempo, encontrar as melhores soluções para estas duas áreas, naquilo que eu dizia que é fundamental, é que isto tem que ser feito sempre numa linha e numa lógica integrada entre aquilo que são os interesses do clube, que são os interesses da Vianense Futebol SAD hoje, mas que são também os interesses do município e dos municípios. O Rui Pedro já referiu aí a SAD. Há aqui também o objetivo de consolidar aqui a sociedade anónima na cidade, também a sua atividade. Já são 2 épocas com a SAD a comandar aqui o
o futebol sénior e a equipa também do Sub-19. Como é que avalia estes 2 anos no ponto de vista do clube, da atuação da SAD? Porque tivemos aqui um primeiro ano muito bom, em que a equipa esteve excelente e garantiu, digamos, facilmente a subida à Liga 3, mas uma adaptação difícil a uma competição que, parecendo que não, já é um patamar bem acima do Campeonato de Portugal e que obrigou aqui alguma adaptação. Claro que o clube não tem um papel direto aqui na atuação nesta gestão, mas de que forma acompanhou e de que forma avalia no seu todo, mas também olhando em particular para esta última época? O Bruno, na forma como colocou a questão, deu a minha resposta e eu vou passar a concretizar assim. Há uma primeira coisa que eu penso que quem vai acompanhando com alguma atenção aquilo que é a gestão do Sport Clube Vianense acho que deve ter concluído, que é: hoje as decisões do Vianense não são tomadas de uma forma precipitada, são tomadas de uma forma ponderada, os projetos são definidos a médio e longo prazo e, portanto, nós fizemos aqui um trajeto desde 2015 e em 2015 os vianenses, infelizmente, recordam-se que o Vianense no fim da época 2015-2016 foi despromovido ao Campeonato Distrital e, portanto, nós fizemos aqui um trajeto que nos permitiu constituir a Sociedade Anónima Desportiva e, inclusive, a chegar à Liga 3. Porque, até em função daquilo que nós temos vindo a falar, era muito importante, decisivo, o Vianense ter a capacidade de autonomizar o futebol de competição profissional, semi-profissional, seja o que for. Porque o futebol, a secção de futebol, a modalidade de futebol e sobretudo o futebol semi-profissional, o futebol sénior, é um enorme sorvedouro de energias e de recursos dos clubes. E, portanto, a partir do momento que essa área é autonomizada, permite que o restante vianense possa respirar melhor, possa crescer, possa projetar-se. Mas era importante também, até em função daquilo que eu disse há pouco, que o futebol sénior e o futebol profissional tenha a capacidade de fazer resultados esportivos. Porque o futebol é a referência do Sport Clube Vianense e o futebol sénior é a referência do futebol do Sport Clube Vianense. E, portanto, havia que dar uma injeção de investimento ao futebol sénior, que infelizmente o clube não tinha capacidade de fazer, e com a constituição da SAD foi feito. E, portanto, independentemente daquilo que foi o pior desempenho desportivo, podemos dizer até muito mau desempenho desportivo da primeira época desportiva, a verdade é que a constituição da SAD é verdadeiramente central naquilo que é o universo do Sport Clube Vianense e que é o projeto do Sport Clube Vianense. E aquilo que eu tive a oportunidade de dizer várias vezes, o insucesso desta época, a origem do insucesso desta época está no sucesso da época passada. Nós tivemos muito sucesso e em muito pouco tempo. Ou seja, há um ano de constituição da SAD e com um ano de constituição da SAD nós conseguimos subir à Liga 3 e conseguimos ir ao Jamor. E, portanto, houve aqui um conjunto de coisas, porque aquilo que o associado vê ao domingo dentro do campo, que são 90 minutos de jogo, 11 de cada lado, decorre de um trabalho enorme que é feito durante a semana, durante meses, durante um ano, para que ao domingo se ganhe mais vezes, porque as equipas ganham mais vezes é porque trabalham melhor o resto do tempo, quanto mais não seja no sentido de conseguirem angariar recursos financeiros que permitam fazer o maior investimento. E, portanto, o insucesso, na nossa opinião, decorre disso. Há outros fatores igualmente relevantes, muito relevantes, mas, na nossa opinião, o principal decorre daí, que é, efetivamente, não havia uma preparação da estrutura de gestão da SAD, da relação entre o clube e a SAD, da cidade, de um conjunto de coisas, apesar do enorme esforço que toda a gente fez, para entrar numa competição, como o Bruno disse, e muito bem, com um nível de exigência que é substancialmente acima do Campeonato de Portugal. Infelizmente as coisas não correram bem, nós não conseguimos assegurar a manutenção, conseguimos levar a decisão para o último jogo, num jogo em casa, e mesmo aí falhamos e não conseguimos, mas não é isto de forma alguma que nos vai desmotivar e que nos vai retirar o foco daquilo que é o nosso objetivo, que é autonomização do futebol, financiamento conforme nós precisamos,
projeto do clube, o projeto da SAD integrado no projeto do clube e ambos integrados naquilo que é o nosso projeto do Conselho, que é uma Viana cidade do desporto. E, portanto, passa por aí de nós também darmos o nosso contributo com uma modalidade de referência que é o futebol para a projeção de Viana como a cidade do desporto. E, portanto, desportivamente, o balanço não é positivo em função desta época. Em termos daquilo que é o nosso projeto, nós continuamos a acreditar que o caminho que é por aí, há coisas que têm que ser melhoradas, que vão ser aperfeiçoadas e que vão permitir que estas coisas sejam consolidadas. E como o Bruno dizia, e para terminar, isto passa muito também por uma agilização da relação entre o clube e a SAD, no sentido de uns e outros estarem mais conscientes de qual é o seu papel e de qual é a importância da relação que há para juntos conseguirmos alcançar aquilo que nos propomos, que acima de tudo é projetar o nome do Vianense e o nome da nossa cidade para patamares competitivos mais elevados. E pode-se dizer nesse aspecto que o clube e também a SAD ainda estão a adaptar à forma de funcionamento, porque o clube estava habituado a tomar as decisões no futebol sénior, neste caso, e chega uma nova equipa de pessoas, de novos profissionais, e é normal que haja este período, digo eu, de adaptação. E também pode ter sido isso, que essa adaptação e a adaptação dos próprios profissionais que chegam cá e que também não estão por dentro, tentam ao máximo naturalmente ambientar-se e perceber a realidade, mas esta última época, a nível da gestão, da estabilidade dada à equipa, também não terá sido por aí grande parte da responsabilidade pelo insucesso, porque a equipa não, digamos que a nível desportivo, não andou propriamente a ser humilhada na Liga 3, não teve resultados muito pesados, não teve derrotas desse género, mas sentiu-se que, até pelas constantes mudanças de treinador, tudo isso, e uma reformulação de plantel ali entre a primeira e a segunda fase, podem ter dificultado. É também essa questão da estabilidade dada que pode justificar. O Rui Pedro há bocado falava, por exemplo, na situação do estádio, não é uma questão de andar aqui aos remendos, a melhorar um bocadinho para ficar um bocadinho melhor. É preciso criar uma base, uma estratégia e segui-la à regra, sem se precipitar e haver essas alterações. Sim. Eu já tive a oportunidade de dizer isso publicamente. Eu sei que, como é óbvio, há quem tenha concordado com aquilo que eu disse e há quem tenha discordado, mas o meu entendimento e o nosso entendimento vai realmente nesse sentido. Ou seja, há algo a que o Bruno tocou aqui ao de leve e que eu penso que tem razão, que há uma equipa de gestão da Vianense Futebol SAD que chega a Viana do Castelo, que não conhece Viana do Castelo, que não conhece o Sport Clube Vianense, e que, apesar de nós termos feito esse papel e continuá-lo-emos a fazer, eu penso que não rentabilizou ou potenciou ao máximo aquilo que poderia ser o contributo de quem até à data, como o Bruno dizia, teve a responsabilidade de gerir o futebol do Sport Clube Vianense e conhece muito bem, por muitas variadas razões, aquilo que é o Vianense e aquilo que é o universo do Sport Clube Vianense. E portanto, a ideia é crescer, mas é sempre mais fácil crescer em cima do que está, do que já existe, do que estar a querer crescer começando do zero, não é? Até em termos matemáticos é fácil de perceber isto. E portanto acho que houve em demasiados aspectos a ideia de começar a partir do zero, quando se tivesse começado a trabalhar em cima do que já existia, penso que poderia ter sido um pouco melhor. A outra questão, e esse realmente foi o maior problema, foi o facto de não existir, eventualmente poderia existir, mas não era visível, não era perceptível,
que existisse uma linha clara de orientação relativamente à gestão da SAD e que acabava por se repercutir em várias áreas e sobretudo naquela em que em momento algum se deveria refletir que era dentro do terreno de jogo, não é? E portanto os atletas e a equipa demonstrava que havia ali demasiada instabilidade, porque percebe-se quando há mudança de orientação técnica, há uma diferente leitura do jogo e um modelo diferente que se tenta implementar, porque os atletas naturalmente precisam de tempo de adaptação e ainda por cima quando se está mal classificado e quando se está em fases decisivas não é fácil que estas ideias passem. E depois também quando os próprios intérpretes que estão dentro do campo também não eram sempre os mesmos e houve entradas e saídas e portanto nós somos muito mais apologistas de que no início se tomem opções, que se definam um rumo e que no momento devido se faça uma avaliação e que se façam as devidas retificações. Isso é feito no final da época. No decorrer da época, quando se diz assim, determinada equipa, determinado clube mudou de treinador e as coisas melhoraram, mas por cada um que melhorou houve 20, 30 ou 40 que continuam exatamente a mesma ou ficam pior do que estavam. Portanto, não é isso que resulta. O que resulta é ter projetos coerentes e consistentes e com linhas de rumo muito bem definidas, porque aí estaremos sempre mais perto do sucesso. É nisso que nós acreditamos, é essa mensagem que nós passamos e que nós esperamos que a gestão e a equipa de gestão e administração da SAD seja capaz de concretizar na próxima época. Então aqui a relação do clube e da SAD, depois desta época complicada, não saiu beliscada? Não pode sair porque o nosso objetivo é exatamente o mesmo, que é projetar o nome do Vianense e cada um de nós dar o seu melhor contributo para que os resultados sejam os melhores. E eu acho que a discussão gera sempre bons resultados. Desde que as pessoas estejam imbuídas do melhor espírito possível e motivadas para aquilo que é o objetivo central e o foco central, que é a projeção do clube e a obtenção dos melhores resultados, só temos a ganhar com boas discussões, porque de certeza que dessa forma tomaremos melhores decisões também. Depois temos aqui a questão, entrando mais aprofundadamente, mas ainda que de uma forma superficial, há aqui também a questão da profissionalização da estrutura de futebol, nomeadamente aqui na melhorar a qualidade da academia, também já falámos um bocadinho. Recentemente recebeu a certificação o clube de 4 estrelas por parte da Federação Portuguesa de Futebol, que aqui o trabalho também é mais a nível de estruturas, também há aqui a intenção de criação de mais equipas, atraindo mais atletas, como também já falámos. Sim, sobretudo nós temos necessidade, e voltamos ao princípio da conversa, temos necessidade de alargar a nossa base de praticantes. A nossa pirâmide não está invertida, mas não está devidamente consolidada no sentido de nós termos uma base alargada de praticantes. E, portanto, o objetivo central passa por aí, de nós alargarmos a base de praticantes e daí nós termos fechado esta semana a contratação de um novo coordenador técnico, que é uma pessoa que já teve responsabilidades em clubes de referência a nível nacional e em que o objetivo central é precisamente esse, é o alargamento da base de praticantes e com um trabalho muito forte nessa área, inclusive com muito maior proximidade com as escolas do ensino básico. Porque a partir daí tudo se tornará mais fácil. Se nós tivermos mais praticantes, nós teremos a possibilidade de fazer um melhor trabalho, de fazer uma melhor seleção de praticantes, formar equipas mais fortes, de obter melhores classificações, de conseguir chegar às competições nacionais. Agora, quando se chega às competições nacionais, isto tem sido um bocadinho a sina do Vianense nos últimos anos, sem uma base devidamente consolidada, nós conseguimos resultados, mas depois não conseguimos nas épocas seguintes manter um nível de rendimento que nos permita chegar nas competições nacionais. E, portanto, é esse o objetivo, é mais praticantes e depois a partir daí as coisas decorrerão com maior naturalidade e portanto isso só será possível se nós tivermos realmente gente que esteja a trabalhar a tempo inteiro e portanto é aí que nós falamos em profissionalização, dentro das possibilidades do clube, fazermos isto de uma forma ponderada e paulatina, mas termos recursos humanos que nos permitam ir junto das escolas, fazer o trabalho junto às escolas, trazer depois a miudagem para dentro do clube
e depois fazermos então o nosso trabalho. Aí há uma questão também muito importante, que é, além de tentarmos recrutar os treinadores com o melhor perfil para fazer este trabalho de formação, é criarmos condições para que eles estejam connosco vários anos. Isto foi também uma coisa que o Vianense perdeu. Durante muito tempo o futebol de formação do Vianense teve treinadores que eram treinadores de referência que estiveram ali dezenas de anos. A partir de determinado momento isto perdeu-se. Isto é muito importante, que haja uma ou várias referências no clube em termos de formação, para os atletas, para os pais, para toda a gente. É muito importante que saiba exatamente quem são as pessoas que lá estão, como é que essas pessoas são, como é que elas trabalham e qual é o objetivo do seu trabalho. E, portanto, também estamos aqui a tentar encontrar soluções que nos permitam estabilizar o quadro técnico do clube, porque é extremamente importante, da avaliação que temos feito, este fator como fator decisivo para a melhoria da oferta que nós temos, concretamente no futebol. E aqui a nível de formação, a próxima época vai ser particularmente desafiante, fruto também do insucesso desta temporada. As equipas de iniciados e de juvenis foram despromovidas das competições nacionais, vêm novamente para o futebol distrital. Pode-se olhar para este insucesso de uma forma, digamos, destrutiva ou também mais construtiva, e pensar que é um recomeço e para que voltem a subir, para lutar por ser bem-sucedidos na próxima época e chegar novamente aos nacionais. É essa também o ângulo que tem de ser encarado pelo clube para pensar já na próxima época. Sim, como é óbvio, porque Bruno, repara, quando nós assumimos a gestão do clube em 2015, a perspectiva de, se calhar, 90% dos vianenses era que, passado uma semana, a correr bem 15 dias, nós iríamos entregar a chave e que o clube iria fechar. Porque realmente a situação era muito, muito difícil. Portanto, nós sempre olhamos para isto como um desafio e atrás da solução, e temos andado atrás da solução. Resolvemos algumas coisas, outras não resolvemos. Uma delas é esta, porque nós temos conseguido ir às provas nacionais, mas ficámos 2 anos e acabámos por ser despromovidos. E, portanto, nós temos que ganhar consistência no nosso projeto, no sentido de termos equipas competitivas e equipas que consigam estabilizar nas provas nacionais. Todas as épocas são um novo recomeço em termos de prática desportiva, novos desafios se colocam, novos projetos, novas perspectivas, e independente dos quadros competitivos em que estejam agora, como é evidente, as equipas do Vianense a participarem em competições de índole distrital não poderão ter outro objetivo que não seja alcançarem o primeiro lugar para regressarem às provas nacionais. Mas tão ou mais importante do que isso para nós é nós termos uma consistência de trabalho que nos permita, nas épocas seguintes, depois de subirmos às provas nacionais, termos equipas competitivas que nos permitam lá ficar, que não é propriamente fácil. Repare que, por exemplo, no Campeonato Júnior C, que é iniciados, em 10 equipas que participavam nesta fase de manutenção, eram despromovidas 7 ou 8. Portanto, isto mesmo também em termos de quadros competitivos para a formação, não nos parece que nessa área a Federação esteja a analisar as coisas da melhor forma, porque realmente serem despromovidas 70% ou 80% das equipas não é propriamente fácil, ainda por cima, quando a própria Federação deu a possibilidade aos clubes mais importantes da formação de participarem com equipas B nos campeonatos nacionais da 2ª Divisão. Bom, mas as regras são essas, não vale a pena nós podemos aqui opinar, mas quando formos para os quadros competitivos é nessa base que nós temos que jogar, e o nosso desafio é criar equipas competitivas. Para criarmos equipas competitivas temos que intervir aqui em diferentes variáveis, temos ideias, temos projetos, temos já gente a trabalhar no terreno muito todos os dias, e esperamos que no arranque da época, em agosto, ter as coisas todas alinhadas para depois, no final, daqui a um ano, estarmos satisfeitos com o resultado desse trabalho. Já olhámos aqui um pouco do trabalho que foi sendo feito, aquele trabalho que também se pretende fazer nos próximos tempos. A conversa já vai longa e ficaremos aqui muito mais tempo, mas nestas situações o tempo é sempre limitado. Antes de nos despedirmos, gostava aqui só de perguntar ao Rui Pedro, e apelando também ao poder de síntese. Rui Pedro, aqui
correndo tudo dentro da normalidade, o Rui Pedro vai estar mais de uma década à frente do clube, pelo menos até ao final do mandato, uma dúzia de anos. Que legado é que pretende ter construído até essa altura, sendo que nessa altura pode ou não decidir continuar e caso os vienenses assim o entendam, elegê-lo novamente? Qual é este legado, qual é este trabalho que quer deixar feito? O legado que eu pretendo deixar é aquele que eu enunciei em 2015 na tomada de posse, e que foi um compromisso que eu assumi comigo, que assumi com os meus familiares e que assumi com os meus amigos, que foi: o meu legado no Vienense era que, do período em que eu aqui estiver, sobretudo a nota que eu queria deixar era de profundo respeito pelas pessoas. É isso que eu tento fazer todos os dias, de uma forma muito firme, em que todos sejam tratados com o máximo respeito, independentemente do seu papel, da sua responsabilidade, da sua idade, do seu sexo, da sua formação, seja do que for, das suas convicções, e que se sintam bem dentro do Sport Clube Vienense. Nunca me comprometi com resultados de qualquer tipo. Comprometi-me desde sempre e comprometo-me a dar o melhor de mim todos os dias e trabalho todos os dias e muito para o clube, mas acima de tudo que se fique reconhecido como alguém que tratou bem as pessoas e com quem as pessoas se sentiam bem. Muito bem. Obrigado, Rui Pedro, por esta entrevista, por estes esclarecimentos, por vir dar aqui também a conhecer um pouco melhor aqui o plano para os próximos anos, que, como falámos no início, não havendo várias listas para debater ideias, acaba por sempre por ficar a informação um pouco escondida, digamos assim, e é sempre uma forma boa de informar toda a comunidade vienense e sobretudo aqui os adeptos mais atentos a esta realidade. Antes de terminar aqui o programa, referência também para outro clube aqui da cidade que este fim de semana tem um jogo também muito importante. Refiro-me à Juventude de Viana, que tem o jogo da segunda mão do play-off de subida à primeira divisão. Vai à Parede defrontar a formação local. O jogo é no sábado às 6h30 da tarde. A formação vienense tem uma vantagem de 2 golos, que conquistou no pavilhão municipal José Natário no último fim de semana. Quem não for acompanhar a equipa à Parede pode sempre acompanhar o jogo através da emissão da Rádio Jace, quer o relato em 90.8, quer no Facebook, a transmissão, o live streaming, também para poder acompanhar de uma outra forma este jogo importantíssimo para que a formação vienense volte ao principal escalão do hóquei em patins em Portugal. Vamos estar a torcer naturalmente e vocês espero que também. Quanto aqui ao Viana Cidade de Desporto, voltamos na próxima semana, na próxima sexta-feira. Até lá. FM